Diário 3, Feridas. Conto 2, A Cidade Impenetrável. Olá, leitores. Acabo de retornar à minha cidade natal, Bacincê. Precisava entregar alguns relatórios de minhas pesquisas e aproveitei para visitar alguns amigos e parentes. Meus diários já foram publicados e são um sucesso no mundo todo, e agora sou um tipo de celebridade por aqui. E aproveitando essa repentina visita à minha cidade, decidi escrever essa carta contando sobre sua origem. Muitos de vocês não devem ter conhecimento sobre isso, pois essa informação era restrita, poucos tinham acesso a ela. O Reino da Terra está passando por uma mudança bem radical, de uma monarquia para uma república. E enquanto todo o processo está ocorrendo, as coisas não mudaram muito quanto ao modo de vida das pessoas. Fui até a biblioteca da Universidade de Bacincê em uma sala a leste que continha materiais que somente professores têm acesso. Aqui encontrei a história sobre a fundação de Bacincê, que nem sempre foi como a conhecemos. A primeira grande cidade do Reino da Terra foi Omashu, por isso é uma das poucas cidades independentes que possui uma monarquia própria e não é regido pelos governantes de Bacincê. Isso ocorreu bem no início, ainda na época em que eles aprimoraram a dominação de terra com os ensinamentos dos dominadores originais, como já contei no conto de Oma e Shu, que já escrevi para vocês. Levaram alguns séculos, desde a fundação de Omashu, até que 3 novas grandes civilizações surgissem. Eram localizadas a nordeste do território do Reino da Terra. A cidade mais desenvolvida no ramo da agricultura se chamava Fanyin. Ficava localizada mais abaixo das demais. Era populosa e produzia alimento até mesmo para as pequenas vilas nas redondezas. A cidade localizada no centro se chamava Jin. Era pioneira em construções e maquinários. A região era rica em minério e pedras preciosas. Ao extremo norte estava localizada Li, a cidade que tinha como maior fonte de renda tecnologia e armamentos. Cada uma dessas cidades disputava entre si as posses das cidades vizinhas, uma tentativa de expandir seus territórios e, por fim, alcançar a supremacia do Reino da Terra. Durante 3 décadas, elas mantiveram uma espécie de guerra silenciosa, onde cada cidade tentava tomar a outra por subornos ou métodos ilícitos. Enquanto isso, um grande perigo se aproximava. Naquela época, um grupo de habitantes do grande deserto do Reino da Terra estavam invadindo as cidades menos desenvolvidas, as saqueando e aumentando sua equipe de criminosos. Era a época de transição, termo usado para o período em que o mundo está sem o Avatar. E embora o último Avatar daquele tempo tenha tido uma vida duradoura e realizado grandes feitos, não foi o bastante para manter o mundo em total equilíbrio por muito tempo. 2 anos após, a maior parte das cidades próximas da região do deserto estavam em ruínas, por não ter suportado os ataques frequentes do povo do deserto, que agora avançavam cada vez mais em direção às grandes cidades. Omashu ainda era uma cidade muito difícil de ser invadida, era bem desenvolvida e tinha um poder militar muito forte. Os líderes das 3 províncias decidiram se reunir em uma trégua, para juntos tentarem achar alguma forma de se protegerem dos assaltantes, pois agora eles estavam mais fortes e muito mais numerosos. O líder da cidade de Li propôs a construção de um grande muro que envolvesse as 3 cidades, um projeto que iria protegê-los, porém os manteria confinados, além de ser preciso muitos dominadores habilidosos e envolveria altos custos. Então, se fez necessária a participação ativa das 3 cidades e, combinando todos os atributos de cada uma delas, em 3 semanas a muralha foi erguida. A cidade de Fanyin produzia todo o alimento de que eles necessitavam. Jin ajudou na manutenção e reestruturação das cidades, que agora eram quase como uma só, e a cidade de Lin forneciam estrutura para que mantivessem a ordem e o equilíbrio entre as 3. E também começou a expandir o poder militar. Sendo assim, foi gerada uma cidade gigantesca, que era quase uma fortaleza. O grande batalhão, que agora eram criminosos do deserto, finalmente alcançaram territórios das 3 províncias. Mas para sua surpresa, havia uma gigantesca muralha protegendo a região. Considerando isso uma afronta pessoal, os líderes dos saqueadores do deserto decidiram não recuar. Eles martelaram a muralha por 6 meses e 14 dias, mas a cidade se manteve impenetrável. Quando seus seguidores não tinham mais o mesmo vigor,
e boa parte estava exaurido e faminto, as tropas formadas no interior das 3 províncias tomaram a ofensiva e foi questão de algumas horas até que todos os bandidos estivessem no chão. O povo do deserto sofreu uma perda tão grandiosa que até nos dias atuais eles são um povo muito pequeno, concentrado em clãs específicos. A união das 3 províncias foi algo tão acertado que os líderes decidiram unir-se permanentemente. A grande cidade recebeu o nome de Ba Sing Se, que significa a cidade impenetrável, e durante 2 anos os 3 líderes governaram juntamente, até que certa noite o líder da cidade de Lin, consultando uma herbologista, envenenou seus 2 aliados das outras cidades, tomando todo o controle de Ba Sing Se para si. Essa informação foi mantida em segredo por muitos anos, mas após a queda da monarquia no Reino da Terra, muitos documentos sigilosos da realeza tornaram-se públicos, sendo assim possível a divulgação dessa pesquisa. Com o passar do tempo, Ba Sing Se criou mais muros internos e foi dividindo a cidade por classes sociais. Também foi questão de tempo até que a cidade impenetrável expandisse seu poder, comandando as cidades menos desenvolvidas. Logo, mais da metade do território do Reino da Terra pertencia a Ba Sing Se. Muitos mistérios ainda serão revelados, mas preciso ter cuidado. Há muito perigo que cerca os segredos da cidade impenetrável. Finalmente, terminei meus deveres por aqui, e agora me dirijo para uma pequena vila que testemunhou um grande acontecimento, o aparecimento do espírito com aparência humana, mais conhecido como a Dama Pintada. Estou atrás dos mistérios por trás desta crença. Lhes escreverei em breve. Um grande abraço. Professor Yao.